Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos nesta semana para estudar a terceira lição desta série de lições, As Promessas de Deus. E quando eu olhei o título dessas lições, eu disse, meu Deus, como passaremos 13 lições estudando sobre as promessas de Deus, mas como sempre, aleluia, o nosso Deus, cuja palavra se renova a cada dia, tem nos trazido surpresas e nos tem ajudado a aprender e não pouco, aprender muito. Nesta série de lições, estamos entrando na terceira lição e já vemos promessa, não é? Já vemos a graça de muito aprendizado adiante de nós, e nesta lição nós vamos estar dividindo o nosso ensino, o nosso estudo, como de costume em 3 tópicos. Eu mencionei isso na aula passada. Reitero que a nossa divisão de estudo nem sempre está ao pé da letra como a divisão do comentário, mas isso nós usamos desta maneira para facilitar didaticamente o entendimento de algumas, como diria, uns blocos, não é? do conhecimento da palavra de Deus. Uma vez você tendo este entendimento, estando seguro ou relembrado sobre o assunto, você pode usar de diversas maneiras. Não só você pode usar estruturado como eu faço, ou trazer alguma parte deste tópico ou em sua totalidade junto ao seu comentário da lição, assim que Deus possa te dar sabedoria de usar. O importante, como eu sempre menciono, é nós estarmos sempre crescendo, não é? Nós estamos ouvindo, lendo, aprendendo para crescermos, entendermos melhor, estruturados este entendimento, porque quando nós colocamos esta peça da estrutura junto ao ensino, o aluno e nós como alunos, antes de nós ensinarmos, nós somos alunos, não é isso? Entendemos melhor aquilo que nós estamos aprendendo. Portanto, as promessas de Deus para a igreja, o assunto vai ser dividido em 3 tópicos. O primeiro dele nós vamos falar sobre a natureza dessas promessas. A natureza das promessas de Deus para a igreja é o primeiro tópico. O segundo tópico vai ser as principais promessas de Deus para a igreja. Em terceiro lugar, olharemos para as condições para vivermos as promessas de Deus para a igreja. Olhando no primeiro tópico, nós vamos estar falando da natureza da promessa de Deus. E quando eu estava aqui a ponto de começar este estudo aqui com você, ao vivo, através desta gravação, eu passei o olho no textuário que está em Mateus 16 e 18, que diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo anterior, ou em verdade, 2 anteriores, nós vemos que Simão respondeu a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta verdade, aleluia, Deus enviando a Jesus Cristo, seu Filho, para o mundo, é a verdade, é a rocha, é a pedra sobre a qual, não é, esta palavra entregue a nós, é a pedra sobre a qual a igreja estaria sendo fundada. E é isso que Jesus fala de uma maneira talvez difícil de se entender no momento para Pedro, mas nesta palavra que cada vez mais nós, neste contexto da realidade da igreja, entendemos que sobre esta pedra que é Cristo Jesus, ele edificou a sua igreja. E é interessante nós vermos o que Jesus falou logo em seguida: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando nós olhamos tão somente a nível de introdução para este versículo, nós entendemos que a igreja é um corpo espiritual. Por quê? Porque aquele que se haveria de levantar contra ela, tentar derrotar, é uma força espiritual das trevas, as portas do inferno, ou seja, toda a maldade, todo o império de Satanás e do mal e das trevas se levantaria contra, aleluia, aquela representação da luz que é a igreja. Jesus já não está aqui na terra, mas ele está conosco, igreja, e a pessoa do Espírito Santo de Deus, terceira da Trindade, está em nós, igreja. Por isso, Deus está representado neste mundo, não só como representação de conhecimento, mas incorporado, no melhor dos sentidos, né? Através da igreja, porque ele vive, aleluia, ele atua, porque quis fazer assim. É claro que ele pode atuar separadamente, fazer o que quer, como quer, mas aprove a Deus eleger este corpo chamado igreja para ser a sua morada
restaurar a morada do seu Espírito Santo e assim atuar no projeto de Deus que nós vamos estar estudando nesta lição tão preciosa. Então, quando nós olhamos para este textuário, nos faz reiterar aquilo que nós vamos estudar no primeiro tópico. O que é? É que a natureza das promessas de Deus para a igreja são espirituais. Muitos de nós, muitas vezes, esperamos, desejamos promessas, cumprimentos, milagres, provisões naturais. É bem verdade, Jesus mesmo disse, o Pai sabe que vocês precisam destas coisas. No entanto, ele diz, busquem primeiro o que é de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, não é? A realidade espiritual, a promessa de Deus para a igreja, o fim da história da igreja, a esperança para uma humanidade cujos dias são tão breves, são tão poucos, nós somos como a flor da erva, está no mundo espiritual, numa realidade espiritual. Os nossos dias terrestres são passageiros e são muito rápidos. Para nós que vivemos, é como eu digo, eu faço uma comparação, quando nós somos mães e pais, todos os pais e mães veteranos falam para nós, olha, passa rápido demais, aproveita. Mas o que acontece na prática? Quando nós temos o bebezinho pequenininho que chora tanta santa noite, algumas mamães coitadas sofrem mais que a criança tem cólica, às vezes adoecem, troca a noite pelo dia, isso é comum de todos, mas alguns reviram rápido, outros demoram muito tempo, e aquele sofrimento do cuidado diário da criança faz nos parecer que o tempo está passando tão devagar, não é? É tão sofrido, é tão duro, tão desgastante, que nós achamos que na verdade passa devagar demais. No entanto, eles estavam certos e nós chegamos a esta conclusão, e eu digo isso porque hoje sou mamãe de uma criança de 4 e outra de 7 anos, estou vivenciando isso mesmo. Quando eu olho para trás e hoje eles já um pouquinho maior, eu digo, meu Deus, foi ontem que eles eram bebê. Passa tão rápido. Assim mesmo é a nossa vida nesta terra. Aqueles que já estão bem mais adiantados em idade dizem a mesma coisa para nós. Como humanos, aproveitem, porque a vida passa muito rápido. Ela é passageira, nós somos de poucos dias, como diz a palavra. Então, quando nós olhamos neste entendimento que a Bíblia nos faz entender, cair na real, olhar para o que é realidade, nós entendemos que o projeto de Deus é muito maior. Ele é eterno e que a nossa preocupação, sem dúvida alguma, deveria ser nas coisas que são eternas. E não é à toa que Jesus veio com esta missão espiritual e deixou para a igreja promessas espirituais, aleluia, para que eu e você possamos entrar, permanecer e sermos vitoriosos. Quais são essas promessas? 3 subtópicos. Primeiro, ela é espiritual para a preparação da igreja. O revestimento, foi a promessa do revestimento, é uma promessa espiritual para preparar a igreja. Segundo lugar, ela é espiritual para a ação, para a atuação da igreja. Os sinais que seguem os fiéis, os crentes, são uma promessa de Deus para este corpo chamado igreja, que nos ajudará, que será parte da nossa ação como igreja. Em terceiro lugar, a promessa de Deus para a igreja, ela é de natureza espiritual para a sua conclusão. A eternidade no céu é uma realidade espiritual. No céu não existe, a dimensão do céu não é física, não é de átomos, não é da física humana, é uma dimensão espiritual e eterna. Aleluia! E é para esta dimensão que nós estaremos por fim livres deste corpo mortal que envelhece, que adoece, que nos deixa para trás. Às vezes queremos ter ímpeto, força para os nossos projetos e é este corpo que nos retém. No entanto, o nosso espírito que vive em nós, que está em nós, tendo ele vida no Espírito Santo, estamos garantidos, é parte do que vamos estar estudando. Vamos colocar poucos versículos nesta lição, no entanto, creio que serão suficientes para provar aquilo que nós estamos estruturando a nível de ensinamento. Veja o primeiro, Lucas 24, 49, a natureza espiritual para a preparação. Foi Jesus quem disse aos discípulos, eis que sobre vós envio, olha aí, a promessa de meu Pai. O Pai fez a promessa. Deus Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê?
revestidos de poder. Esta foi uma promessa para aqueles que a ouviram da boca de Jesus, foi cumprida logo depois da sua morte e ressurreição, no dia conhecido como o dia de Pentecostes. Era uma festa judaica que estavam todos reunidos ali em Jerusalém. Eles obedeceram a Jesus, esperaram o revestimento, e esta foi a preparação, aleluia, espiritual da igreja. Os discípulos de Jesus já tinham conhecimento da teoria que Jesus quis lhes revelar. Ele já tinha dado prova e feito sinais no meio deles. Ele já tinha feito o exercício, no melhor sentido, com eles, mandou eles na frente pregar, curar os enfermos, e eles voltaram todos contentes pelo fruto do evangelismo que eles fizeram. Jesus já tinha treinado aqueles homens ali, aqueles 12, já havia um grupo maior que estava de longe também já observando, aprendendo e crendo em Jesus. Mas quando os seus dias estavam terminando, ele disse: olha, a preparação da igreja espiritual vai ser um presente, eu estou prometendo. Na verdade, essa promessa não é minha, o que Jesus disse é, escute por favor, ele disse: a promessa é do Pai. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, sinais e maravilhas, não é conversa de pentecostal, é Bíblia, é o Espírito atuando por aquilo que Jesus falou e enviou, porque ele disse: eu vou enviar para vós. Mas ele disse: quem bolou isso, quem teve a ideia, quem gerou isso foi o Pai, e ele prometeu, porque essa promessa está feita antes, no Antigo Testamento, e agora Jesus reitera e diz: eu vou enviar a promessa do Pai. Portanto, o Pai está envolvido, o Filho está envolvido, e o Espírito Santo diretamente é aquele que vem para trazer este revestimento de poder à sua igreja. Estamos falando de um corpo espiritual chamado igreja, e a natureza das promessas de Deus para a igreja são espirituais. Esta igreja não saiu para pregar, não saiu para entrar no mundo, não saiu na sua existência espiritual sem uma preparação. E a preparação não foi teológica. Volto a dizer, Jesus ensinou muito aos discípulos, mas ele disse: não vão, esperai. Tá aí, olha lá, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que recebam o revestimento de poder. Amém? Então, para a igreja como corpo, a promessa foi essa: não vão sair, não vão entrar no meio do mundo, não vão fazer a obra que vocês são chamados a fazer. Eu vou mandá-los, mas eu preciso prepará-los. E a preparação não foi 2 anos, nem 5 anos, nem 10 anos, de muita teologia, de muitos livros, de muitas filosofias. Não foi. A preparação da igreja foi que esperassem, buscassem, até que a promessa chegasse sobre eles. E chegou. Aleluia! Eles foram revestidos de poder, e aí não precisou cantar, tocar trombeta, pode sair, não. Na mesma hora, cheios ainda, falando em línguas estranhas, eles saíram do cenáculo, cheio do poder de Deus, e não fizeram loucura, não, porque pentecostal, bíblico, simplesmente pentecostal, bíblico, aleluia, não faz loucuras, faz o que é de Deus pela virtude de Deus. Agora o mundo não entendeu. O que é isso? Alguns religiosos não entenderam, estão bêbados, é demônio. Amém? Aí Pedro é usado com autoridade e diz: não, este é o cumprimento da promessa que Deus falou por Joel naqueles dias. Chegou o dia. A promessa que Deus fez no Antigo Testamento, Jesus reitera neste versículo que acabamos de ler, e ela chega. E como corpo de igreja, como igreja, nós não saímos ao mundo. A preparação dela foi este revestimento. Eu preciso dele imediatamente para ser salvo, para evangelizar? Não, mas como igreja, sim. Tanto é que Jesus fez. Agora, é importante que eu, aleluia, me prepare também. E eu vou me preparar, glória a Deus, no discipulado, entendendo que a igreja, volto a dizer, não é no excesso da teologia nem da filosofia. São coisas diferentes. Mas no conhecimento da fé, na experiência da fé e também no revestimento de poder, cujo revestimento é para o corpo chamado igreja.
Escute, por favor. Se eu e você somos igreja, como disse Pedro em Atos capítulo 2, esta promessa é para nós. Claro que lá ele falou no contexto dele, ele disse, é para vós que estão aqui vendo, ouvindo, é para os vossos filhos, ou seja, gerações vindouras, é para os que estão longe, ou seja, gente de outro país, né? E a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E nós entramos neste contexto. Portanto, o revestimento de poder, esta promessa, veio para ficar. Tem alguns que dizem, veio só para aqueles, era um tempo especial. Não. Atos 2, 39, se não me engano, é exatamente este texto que Pedro fala. Diz, olha, esta promessa veio não só para nós aqui, não só para a vossa geração que segue, não só para os que estão longe, mas todos quanto entrarem no contexto da igreja. Então, não há como sair. A promessa e as promessas de Deus para a igreja são espirituais. Então, nós precisamos nos preparar no conhecimento? Claro que sim, até para discernir, porque no mundo espiritual pode uma coisa se meter com a outra. Nós precisamos do conhecimento para discernir. Mas na hora que esse corpo foi entrar em ação, que é o próximo subtópico, Jesus diz, há que ter preparação. Eles já tinham conhecimento daquilo que Jesus tinha feito saber, já tinham o testemunho de Jesus, daquilo que eles viram, dos sinais, das palavras, não é isso? Já tinham, inclusive, sido discipulados em todo sentido do discipulado. O melhor discipulador que pode existir foi Jesus Cristo, mas agora, antes desse corpo entrar em atuação, a preparação foi essa. E veja que os que estavam ali não eram só os 12, que andavam com Jesus o tempo todo. Não foram só os 3 que, inclusive, participaram dos maiores milagres, né? Alguns milagres Jesus só levou 3 deles. Não. Foram mais. Foram 120. Mostrando que, aleluia, que esta preparação espiritual era para a igreja. Então, teologicamente, a nível de estudo, a nível de lidar com um Gamaliel da vida, como no caso de Paulo, e agora Jesus com os discípulos, né? Porque muitos se gabam e se prendem no conhecimento. Eu sou super a favor, amo a palavra, estudo a palavra, quero conhecer mais da palavra. Acho que crente nenhum deve viver nem um dia sem meditar na palavra de Deus. No entanto, no projeto de Deus, a promessa que ele fez espiritual foi essa. Quando este corpo entrasse em ação, corpo chamado igreja, ele diz, eu vou enviar a promessa do Pai. Fiquem até que recebam. Esta foi a preparação da igreja. E qual foi ela? O revestimento de poder. E como é que isso aconteceu? Descendo fogo, batizando com o Espírito Santo. E qual foi a evidência? Falaram em línguas estranhas. E a língua, irmã, pegando fogo? Essa foi única. Nunca se repetiu depois de ninguém ver a língua de fogo. Então nós entendemos que foi especial para mostrar este dia, este evento, mas as línguas se repetiram, aleluia. As línguas se repetiram e até hoje, porque pela graça do Senhor eu sou batizada no Espírito Santo e falo em línguas. Desde que fui batizada no Espírito Santo, a evidência de línguas esteve presente para a glória do nome de Jesus. Segundo lugar, espiritual é a promessa para ação. Os sinais, nós conhecemos este texto de Marcos 16, 15 a 18, que diz, Jesus disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o mundo precisa crer, não é? E o que ele diz logo depois? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então houveram promessas espirituais para a igreja. A primeira dela foi para prepará-la. Haveria um revestimento de poder vindo da parte de Deus que Jesus entregaria, ok? Outra promessa foi que os sinais seguiriam esta igreja. Ele diz aí aos que crerem. Ou seja, quem entra no corpo de Cristo recebe a promessa de que os sinais lhe sigam. E os sinais estão aí escritos neste versículo que nós vemos.
Estes sinais foi o que Jesus manifestou, e há até um versículo que ele diz, olha, vocês vão fazer mais e maiores do que esse, em verdade, maiores do que esse, porque eu vou para o Pai. Ou seja, a igreja, vocês vão continuar a obra de Deus, e eu comecei esta obra fazendo sinais. Para que Jesus fazia os sinais? Para se mostrar? Para agradar aquele que estava recebendo os sinais, porque muitos vão para algumas igrejas para serem agradados, para receberem o lucro. Eles querem os sinais somente para serem agradados, seja a sua consciência, seja o bem-estar, seja o seu bolso. Mas a pergunta é, para que os sinais? Jesus repetidamente explicou. Ele diz para que vocês creiam que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus. E agora, no contexto que nós vivemos, para que o mundo saiba que o Senhor está conosco, que Ele habita no nosso meio, semelhante lá no tempo de Moisés, para que as nações soubessem que o Deus de Israel era Deus sobre todos os deuses. Deus fez grandes maravilhas. Deus fez sinais em meio ao seu povo. Não só o povo tinha certeza e segurança, cria no seu Deus, tinha a sua fé fortalecida por ver as maravilhas de Deus, mas as nações da terra também podiam reconhecer a verdade de um Deus maior. Amém? Por quê? Por causa dos sinais, através dos sinais. Então nós aprendemos esta mesma realidade. Como igreja, se nós estamos promulgando, se nós estamos sendo a luz na terra, como Jesus foi, a luz veio ao mundo. Mas ele disse, vocês agora são a luz, são o sal da terra. Aleluia! Então nós, da mesma maneira, conforme ele diz aí em Marcos, capítulo 16, ide pregai, e estes sinais vão seguir vocês. Então os sinais é a preparação, a natureza da promessa espiritual para a igreja em ação. Quando a igreja age, quando a igreja caminha, ela deve ter os sinais seguindo. Em terceiro lugar, a natureza da promessa é espiritual para a conclusão, a eternidade no céu. João 14, 1-3, todos nós conhecemos esta promessa, diz o texto de Jesus aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, qual é a promessa para a igreja? A eternidade onde Jesus está. Irmã, onde é o céu? Não sei ao certo, aleluia, mas onde Jesus está, a promessa para este corpo chamado igreja, é que aonde ele está, ele já foi para lá, ele vai preparar um lugar, está preparando ou já preparou um lugar, e ele vai voltar para me levar, para te levar, para levar a igreja, para que onde ele estiver, nós estejamos por toda a eternidade com ele. O que é isso? É uma promessa. É uma promessa que não cairá por terra. É uma promessa incondicional. Jesus voltará para a igreja. O que é condicional é a minha e a sua posição. Nós, se permanecermos na fé, amém? Se não nos desviarmos do caminho, então nós permanecemos na igreja, e para a igreja, sua noiva, Jesus voltará e a levará. Quantos podem dizer amém? Então, a natureza das promessas de Deus para a igreja não são humanas, não são carnais, são o quê? Todas elas espirituais. Segundo lugar, as principais promessas, que já sabemos que são espirituais, de Deus para a igreja. A primeira promessa, dentre as principais, é que ela, a igreja, cumprirá o projeto de Deus, que era a salvação dos gentios. Segundo lugar, ela contará com a intercessão de Cristo, que fala da nossa permanência na fé. E em terceiro lugar, ela, a igreja, receberá a ajuda do Espírito Santo para quê? Para nós cumprirmos a nossa missão. Colossenses capítulo 1, versículo 24-27, fala da igreja cumprindo o projeto de Deus, a salvação dos gentios. Vamos ler, só botei este texto aí, mas vamos ler atentamente este texto para aprendermos dele. Diz o seguinte, Paulo aos Colossenses: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne,
cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Da qual igreja eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, 2 pontos, ou seja, qual foi a palavra de Deus? O que é que Deus tinha profetizado? Deus me chamou para obrar, dar a minha vida, continuar as aflições de Cristo pela igreja, para cumprir a palavra de Deus, 2 pontos. Qual foi a palavra de Deus? O mistério, olha aí, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus quis fazer conhecer este mistério, a salvação por Cristo, agora trazidos para os gentios. Cristo agora em nós, gentios ou judeus, Cristo em todos, esperança da glória. Quando Deus prometeu em Gênesis 3:15 uma salvação da semente da mulher, não estava falando com o pai dos judeus, Abraão, mas estava falando com o pai da humanidade, Adão. Quando Deus chamou a Abraão para ser pai de uma nação, para ser esta genealogia primária dos judeus e fazer dele uma nação, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vemos no decorrer das profecias do Antigo Testamento que aqui ou ali, apesar de o trabalho de Deus mormente veterotestamentário ser com a nação de Israel, havia um desejo, havia uma manifestação de Deus, havia uma revelação pela palavra de Deus que esta salvação alcançaria para além de Israel. E este mistério envolvido em Cristo foi por fim concretizado. O texto nós não vamos usar aqui para não ler, mas quem aprendeu da lição passada sabe disso. Em Romanos capítulo 11 ficou bem claro isso, que Deus permitiu este endurecimento sobre Israel para dar esta oportunidade, para abrir este processo que nós conhecemos como o tempo da graça, e os gentios entrarem até a ponto dele dizer: o tempo terminará quando a plenitude dos gentios estiver entrado. Então, se você não esteve conosco na lição passada, vale a pena, muito profunda a lição passada. Mas o que nós vemos aqui então? O projeto de Deus era a salvação do mundo. Quem não conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi só os gentios. E claro, hoje nós dizemos, claro, irmã, mas quem acompanha a história e viveu como judeu não conseguiria entender da mesma maneira. Era muito mais complicado. No entanto, este sempre foi o projeto de Deus, a salvação da humanidade. Deus amou o mundo, mas usou a Israel por um projeto, e agora a igreja entra neste contexto para que o evangelho, a salvação em Cristo possa ser levada a todos os cantos da terra e todo o mundo possa ter acesso, aqueles que quiserem, aqueles que crerem, terem acesso a esta salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual a seguinte promessa entre as principais para a igreja? Então, a primeira é que a promessa de que ela cumprirá o projeto de Deus. Que honra! Israel foi usado por Deus com todas as suas falhas para um projeto de Deus. Aleluia! Nós somos parte do projeto de Deus, nós como corpo. Glória a Deus, nós teremos um ganho final, uma retribuição final, uma coroa final, mas temos também algo a cumprir. E a promessa é que nós seremos esta parte, este povo. E é por isso que dentro da igreja ele chama o ministério. Aleluia, ele vocaciona pessoas crentes para esta obra que nós somos chamados. Então, há uma promessa que este corpo igreja participa no projeto de Deus de salvação da humanidade. Outra promessa, a igreja contará com a intercessão de Cristo para nossa permanência na fé.
O texto de Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o texto ao hebreu falando de Cristo, que Cristo pode salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Deus, vivendo ele, Jesus, para interceder por eles. Romanos 8:34, o texto ainda diz, quem os condenará? O contexto é da igreja, aqueles que vieram para Cristo, aqueles que são de Cristo. Quem os condenará, diz o apóstolo, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está, aleluia, já estava no tempo de Paulo e continua até hoje, aonde? À direita de Deus, e também o que diz o texto? Intercede por nós. Quem somos nós neste texto? A igreja, os salvos, os que estão em Cristo. Então nós contamos, igreja, com a intercessão do nosso Senhor. Para além da ajuda que nós vamos falar agora, do Espírito Santo aqui em nós, convivendo conosco, aleluia, o nosso Senhor está à direita de Deus, nos observando e intercedendo por nós, para que permaneçamos. Se nós que somos já igreja, nós não precisamos da salvação, nós já entramos no caminho estreito, mas por que interceder? Porque precisamos permanecer. Muitos se desviam, muitos se perdem. Mas o Senhor, que ama a igreja, o noivo, que aguarda, que cuida, como diz o texto aos Efésios, que a purifica, que a adorna, ele também intercede por nós, igreja. Esta é uma promessa que nós temos. Saiba que o Cristo, aleluia, que é o nosso amado Senhor e Salvador, está intercedendo por nós para que nós permaneçamos na fé. Agora é a volição que ele não tira. Nós precisamos querer. Amém? Nós precisamos querer. E quem quer, faz a sua parte para permanecermos também. Mas não é falta de intercessão e, como diz aí no próximo subtópico, não é falta de ajuda. Porque outra promessa é que ela, a igreja, receberá a ajuda do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Não só naquele texto, vários capítulos de João, né? Jesus ali falando com seus discípulos, fala muitas vezes sobre o Espírito Santo, que vem falar da verdade, vem nos fazer conhecer, vem, enfim, convencer o mundo, vem fazer esta obra ajudadora junto aos crentes, mas ele também nos ajudaria a cumprir a nossa missão, que é o foco do versículo que eu vou colocar aí para você. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então faremos o quê? Seremos, no caso aí, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe, Atos capítulo 1, estes primeiros versículos, Jesus estava ressurreto, mas ainda não tinha voltado para o Pai, conforme as suas próprias palavras. Ele estava aparecendo ainda aos seus discípulos aqui, mas esta foi a última aparição, quando ele foi elevado às alturas, não é? E ali uma nuvem o cobriu, os anjos apareceram e etc. Foi nestas últimas palavras que ele falou estas palavras aí. Ele já tinha ensinado sobre este Espírito ajudador, mas agora ele diz, olha, este Espírito Santo, outra promessa, vocês vão receber. Para eles, ele diz, vocês vão receber, mas para nós, igreja, nós já recebemos, amém? Porque isso foi a primeira vez, mas nós já recebemos a virtude do Espírito Santo como igreja. Agora precisamos individualmente ser revestidos, é o batismo no Espírito Santo, e buscarmos os dons, conforme Paulo nos ensina a carta aos Coríntios. Então, nós receberíamos e recebemos a virtude do Espírito Santo, que veio sobre nós. Para quê? Para sermos testemunhas. O nosso trabalho como crente é testemunhar do Senhor. Aquilo que nós aprendemos, nós testemunhamos do que lemos, do que aprendemos, mas também do que vivemos. Ninguém pode testemunhar do que não viveu. As palavras de Jesus faziam muito mais sentido para aqueles 12 que estavam diante dele, porque Jesus os estava chamando para testemunhar daquilo que eles viram Jesus fazer, dos sinais, de como ele foi morto, mas sobretudo de como ele ressuscitou. Eles foram chamados por Jesus para serem testemunhas da ressurreição de Cristo. E Jesus fez questão de aparecer para muitos outros mais depois de ressurreto, para que ficasse muito bem testemunhado esta realidade. Mas no nosso contexto, até Jesus disse, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Somos nós.
Como nós testemunharemos? Nós testemunharemos daquilo que nós vivemos com Deus. Aleluia. Nós testemunharemos de uma vida transformada. E se a vida não foi transformada, nós não temos testemunho. Escute, por favor. Se nós estamos na igreja, talvez crescemos na igreja, ou estamos imbuídos na igreja porque gostamos da igreja, mas não fomos transformados, nós não temos um testemunho. Alguém pode testemunhar de uma cura, se foi curado por Deus, é um testemunho. Alguém pode testemunhar de que recebeu a virtude do Espírito Santo porque sentiu a graça de Deus, falou em línguas estranhas e pode testemunhar. Ninguém pode tirar esta verdade de mim, porque eu fui batizada no Espírito Santo. Amém? Eu posso testemunhar da mudança na minha vida, eu posso testemunhar da presença do Espírito Santo na minha vida, porque toda vez que eu me aproximo do pecado, que eu desejo as coisas do mundo, porque eu sou tão tentada como você, o Espírito Santo me confronta e eu dou ouvido a quem eu quero. Pela graça de Deus até aqui, o Senhor nos tem ajudado a dar ouvido à voz de Deus e à da palavra. E preciso me alimentar, porque senão o meu homem espiritual vai enfraquecer e fácil eu vou cair nas teologias modernas que estão em comunhão com o espírito deste mundo e não com a palavra de Deus, mas enchem muitos templos. Então nós somos chamados para testemunhar Jesus. Vocês vão ser testemunha, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, nas regiões ao redor e até os confins da terra, porque nós já entendemos que o desejo de Deus era que o evangelho fosse espalhado e hoje nós sabemos, está em todo o mundo. Mas precisou do quê? Da ajuda do Espírito Santo. Não só como intercessor, não só como ajudador, não só como é aquele que convence o pecador, só ele pode fazer, mas precisamos dessa virtude sobre nós para sermos testemunhas. Mas se somos testemunhas, é porque temos algo a testemunhar. Agora aqui um parênteses. Não há pecado nenhum em não termos nada para testemunhar. Mas se esta é a sua conclusão, e eu quero que, se você tiver oportunidade, traga essa palavra à sua sala de aula. É um momento de muita intimidade espiritual, mas tão importante, irmãos. Porque se não há testemunho, não houve um novo nascimento. Escute, por favor. Hoje mesmo eu estive nessa tarde conversando com um rapaz. Partiu a minha alma ouvi-lo, alguém que hoje é ateu, agnóstico, enfim. Um jovem que por 21 anos, filho de pai e mãe pentecostais, hispanos, cresceu no evangelho, tocava no louvor. E quando eu conversava com ele, ele ouviu meus filhos cantando um hino, ele disse, eles estão louvando, né? E eu disse, sim. Aí eu aproveitei a oportunidade e perguntei para ele. Eu perguntei para ele qual é a sua origem, porque eu, no espírito, sabia que ele não era crente. E eu disse, você tem alguma coisa no seu passado, no mundo evangélico, na igreja? Você vai a uma igreja? Então ele contou a história. 21 anos dentro da igreja. Começaram as questões e etc. E ele disse que então, quando saiu para o mundo universitário, o mundo de fora de casa, então ele viu as outras visões, as outras possibilidades, as outras verdades e abraçou outras delas que não a palavra de Deus. Não crê mais, completamente fechado para o evangelho. E isso me trouxe uma tristeza, mas um alerta muito grande, que enquanto nós temos alguém no rebanho do Senhor, na igreja do Senhor, uma das perguntas que meu esposo fez para ele foi essa: qual era a sua posição espiritualmente quando você estava lá na igreja ainda? E ele ficou para lá e para cá, e na conversa chegamos à conclusão clara, ele e nós, é que ele ainda não tinha sido transformado. Ele ainda não tinha a experiência da salvação, e eu compartilhei com ele que me lembrava, quando eu era no começo da minha adolescência, estando na igreja, que eu cresci na igreja. É como alguém que está dentro, mas está fora. Quando você ainda não tem essa experiência, você está sentado, você ouve, mas você duvida, você se questiona, porque você não tem esta experiência. E eu tinha vívida esta lembrança. Mas pela graça do Senhor, eu comecei a ter a experiência com o Senhor de salvação, do batismo no Espírito Santo, experiências diárias com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, do seu amor, do seu cuidado em várias coisas da nossa vida. Mas este rapaz nunca teve. E muitos estão sentados na nossa escola dominical, graças a Deus que ainda estão lá. Não perca a oportunidade, professor, de ser usado por Deus.
e dizer, olha, quem não tem essa experiência não pode testemunhar. Você não pode debater um ateu, você não pode levar o evangelho à sua escola. Não é que você não possa na teoria, mas não vai funcionar porque você não é testemunha. Primeiro você precisa conhecer, viver, ver a ação de Deus na sua vida. Não deixe passar o dia de hoje. E se você quiser, ore por ele, se Deus te usar mesmo nessa hora, porque tem gente que pensa que é pecado ser usado por Deus na escola dominical, tem que ensinar o dó, nós já saímos da religião morta. O Espírito de Deus pode nos usar ou não pode? O que é que nós queremos? Será que tem maneira de evangelizar, só pode falar assim, e vai ensinar a escola dominical, só pode falar assado? Não é este o Pentecostes que eu conheço da palavra de Deus? Que Deus, quando quer, leva um de um lugar para outro, fala de uma maneira, manda o outro ficar mudo. Tudo é evangelho. E eu não estou falando extrapolando da palavra de maneira alguma. Mas com amor às almas, nós precisamos ser usados por Deus e sensíveis à voz de Deus. Tem aula que é explicativa, que é doutrinária. Tem aula que é mais histórica. Mas tem aula em assuntos como este, um tópico como este, testemunhar. Vai testemunhar o quê se não teve um encontro com Jesus? E se este é o caso de alguém que está me escutando agora, pause agora em nome de Jesus e caia sobre os seus joelhos e peça ao Senhor, faz-me uma testemunha, deixa-me conhecer-te, Senhor, como Senhor, como Salvador da minha vida. Por fora todo mundo me vê na igreja, mas aqui dentro é secura, é dúvida, é trevas. Eu não entendo a fé. Eu não alcanço a fé. Eu estou cheia de dúvidas. Eu estou presa e me sentindo aprisionada na igreja porque minha mãe traz ou porque o meu esposo me chama e etc. Seja qual for a situação. Mas este Deus de amor está dando uma oportunidade para conhecê-lo, e esta é a beleza do evangelho vivo da palavra de Deus. Ele é vivo e ele é experimental. A experiência sozinha não funciona, é por isso que só tem experiência quem tem a palavra. Essa palavra, pedacinho de palavra, é jogada pelo mundo muçulmano, é lida, é ouvida, e quando a palavra pouco ou muito é um hino que chega, mas é palavra. Quando chega a fé, começa a gerar no coração, aí você escuta esses testemunhos para todo lado, e aí você vai ensinando a pessoa na palavra, conhecendo a palavra, e o fruto de Cristo, que é a palavra vida em nós, começa a atuar. E todos eles que têm um encontro com Cristo, todos nós que temos um encontro com Cristo, temos um testemunho. Pode estar apagado, pode ser que hoje nós estamos vivendo como crentes carnais, secos já, mas temos um testemunho para trás para contar. Talvez eu ou você possa dizer que hoje, por dentro aqui, a gente não fala isso para fora, nem deve, né? Em situações de sequidão espiritual, porque todo mundo passa por isso. Escute, por favor, professor. Você não é o único. Graças a Deus, hoje, a irmã Manuela está bem. Mas ontem, quando eu digo ontem, não é o dia de ontem, mas algum tempo atrás da minha vida, eu estive em sequidão, ensinando a palavra, irmã. Participando na igreja. Mas por dentro ninguém sabe. Então é tempo de nós sermos usados para desafiar, começando a nós mesmos, porque o Espírito Santo faz isso. E eu sei que alguém aqui ele está desafiando. Para o vídeo, se dobra, se lança e pede ao Senhor renovação desta experiência, para que eu e você possamos dar testemunho. Agora, quem já viveu, mesmo que esteja seco, tem um testemunho para contar. Pode afirmar. É a mesma coisa, olha, os discípulos ali, haviam diferentes níveis de discípulos ali, né? Se eu posso dizer espiritualmente falando. Mas todo mundo que viu a Jesus ressurreto, podia testemunhar que viu ele ressurreto. Acabou. É simples. Mesma coisa. Você pode testemunhar. Um dia eu era um ímpio, eu pensava assim, eu fazia assim, eu sentia assim, e Jesus me transformou. Aí você era novo convertido, foi feliz, se alegrando, gostava de cantar os hinos da harpa, gostava de, de repente, outras influências para lá e para cá, e o mundo, isso e aquilo, hoje está onde está. Mas tem um testemunho. Mas é hora de nós voltarmos, para que a virtude do Espírito, como diz este texto, venha sobre nós, aleluia. Ele ainda está aqui, machucado pela situação que nós o colocamos. Mas ele está aqui.
mas que ele possa reavivar o testemunho e trazermos mais testemunhos espiritual. Com muita alegria eu pude falar para aquele rapaz. Eu disse, hoje eu estou firme naquilo que eu entendo ser os 2 pilares de um crente. O primeiro pilar é a revelação, é a palavra de Deus. Eu tenho que conhecer. Este é o pilar. Mas a experiência é o outro pilar. Porque quem fica só neste pilar torna-se o que se chama legalista, ou seja, só conhece na letra, só conhece na fórmula, mas não tem experiência. E muitos estão aí, são fortes, são seguros, mas não têm experiência. Outro lado é a experiência, que sozinha nela mesma é muito perigosa, porque as experiências podem vir de muitas fontes. Pode vir de Deus, pode vir de fontes espirituais do mal, pode vir até de fontes naturais, psicológicas, psicossomáticas, pode causar experiências sensoriais, extrasensoriais. Elas sozinhas não provam nada. Agora, quando elas são a comprovação da revelação, aí, irmão, aí é como a gente diz, Deus disse e Deus fez, aleluia. Deus disse que transforma um pecador viciado, aprisionado em um homem livre, mesmo que esteja numa prisão física, mas de alma, aleluia, espírito, ele é livre. Ele faz, porque ele fez comigo, ele fez com você. Se Deus disse, ele cura naqueles que oram em nome de Jesus, e Jesus te curou em um desses cultos, em uma oração como essa, então você pode testemunhar, e ele nos chama a sermos estas testemunhas, que a virtude do Espírito, esta ajuda do céu, na pessoa terceira do Espírito Santo de Deus, da Trindade, vai nos ajudar a igreja a cumprir sua missão. Foi uma promessa que nós já recebemos como igreja, é uma promessa para nós indivíduos recebermos hoje. Tome posse, não tome posse das promessas carnais, não! Tome posse da promessa de Deus, divina do projeto de Deus, que ele oferece para mim e para você em nome de Jesus. Terminamos a nossa lição com o terceiro tópico. Quais são as condições, como é que eu e você devemos estar para que as promessas de Deus para a igreja se cumpram em nós individualmente e como igrejas também, mas na verdade, a promessa de Deus como igreja é incondicional, ele vai cumprir na igreja. Nós estudamos bem isso na classe passada. Se você não assistiu, eu volto a repetir, assista a aula passada, foi muito esclarecedora. Então, as promessas de Deus para a igreja são incondicionais, ele vai cumprir de qualquer maneira. Mas eu quero viver como igreja, eu quero permanecer na igreja e acessar essas promessas como indivíduo na igreja, aí é diferente. Aí vem o ensino que nós vamos falar agora. Quais são as condições para vivermos? Porque a Bíblia coloca condições. Então, tornam-se promessas o quê? Condicionais. Amém? Então, essas condições, o que nós devemos fazer para viver as promessas de Deus para a igreja em nossas vidas? Primeiro, estar em Cristo, frutificando. Segundo lugar, ter fé na palavra, praticando. Terceiro lugar, cumprir o mandato, buscando o poder. Irmã, isso é muito simples. Você está se repetindo. É porque o evangelho é simples. Nós precisamos seguir como outras religiões, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que orar para a direita, para a esquerda. Não. É a mesma coisa. E é por que nós ainda assim rejeitamos e temos tanta dificuldade de alcançar? Está aberto, está pronto, é para você. E eu sei que o Espírito está te comovendo. Porque ele está me comovendo aqui. Nesta simplicidade, uma lição não pode ser mais simples do que essa. Mas nós precisamos voltar, professor, à simplicidade. As cátedras, as teologias, as palavras lindas, a grande profundidade. Não salva ninguém. Não transforma ninguém, não move a igreja para frente, pelo contrário, vamos abrir o olho, que nós até como denominação crescemos tanto, agora nós temos um lugar à mesa com os demais teólogos e as demais denominações e temos representação, e eu pergunto como igreja, como estamos? Como é que estão os nossos crentes? Como é que estão os nossos jovens enquanto nós estamos orgulhosos dos diplomas? Nossos jovens estão se desviando, vivendo promiscuamente na igreja. E por que não dizer muitos adultos? Porque entrou a teologia e nós deixamos de exortar dos púlpitos.
Hoje não se pode ser exortado. Quem é? Já sai lá no YouTube, no Instagram, no TikTok. Olha lá, o pastor falou assim com a irmã. Que o sangue de Jesus nos cubra. Pastor foi chamado para exortar. Professor foi chamado, vocacionado para ensinar a palavra de Deus. E a palavra confronta. Nós não podemos. Eu discordo com alguns que dizem, irmã, não pode. Eu digo o contrário. Nós não podemos reter esta graça. Porque se Deus nos vocacionou para discipular, para instruir, para aconselhar, sejamos usados na unção do Senhor, que é Ele quem concede. Agora, se nós não temos, professor, é hora de buscar, porque a promessa está aí, é vívida. E eu sei que você conhece, talvez até já provou dela. Meu coração humano, eu estou querendo pedir desculpa a você, porque eu estou invadindo a sua privacidade. Tá vendo como eu sou uma pós-moderna, em termos de cultura? Mas que o sangue de Jesus nos cubra, não há que pedir desculpa, pelo contrário, corra! Corra! Pare o vídeo agora e se jogue aos pés do Senhor. Para que Deus te levante com poder nestes dias, porque a igreja precisa. A tua sala de aula de escola dominical precisa de um professor cheio da virtude do Espírito Santo. Não precisa de mais um cátedra. A igreja que está morta já tem muitos deles. Agora, crente de verdade, cheio de fogo e compaixão verdadeira pelas almas, está faltando. Aleluia! Será que nós ainda aguentamos ouvir isso? Eu não estou exortando você, a palavra de Deus. Eu estou comunicando com você aquilo que na minha vida eu vivo. Agora, como professora, como alguém que compartilha a palavra, como uma crente, irmão, como uma irmã sua. Aleluia. Esta exortação é como de uma irmã sua, clamando e amando a sua alma. E a vocação que Deus te deu, o privilégio que Deus te deu, e a mim também pela sua misericórdia, para que nós, ao buscarmos ao Senhor humildemente e encontrarmos a graça de volta e a virtude, assumamos a nossa sala de aula com autoridade. Não é autoritarismo, pelo contrário. A autoridade que vem do Senhor, ela vem com amor, ela vem com compaixão, porque é característica dele. Ela vem com tudo que é do Espírito. Que possamos, eu e você, buscar mais. Amém? Em Cristo frutificando é a primeira condição. João capítulo 15, versículo 4. O texto diz, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, em outras palavras, quer receber promessa de igreja? Tem que estar em Cristo. A vara de si mesma não dá fruto. Então, qual é a prova de quem está em Cristo? É fruto. É fruto. É fruto. É vida transformada. É caminhar diferente do mundo. É fruto. Que fruto é esse? É só gostar de louvor? É só ir para os louvores a um show? Não, irmão. É fruto de vida em Cristo. É compaixão pelas almas. É fuga do pecado. É raiva do pecado. É o pecado que tem arruinado os nossos jovens, é o pecado que está tentando entrar na igreja, é o pecado que está destruindo a muitos líderes, é o pecado. Então, se nós estivermos em Cristo, vamos frutificar. Então, queremos as promessas de Deus? Escute, porque gente para dizer quem quer a promessa de Deus aqui, irmão, todo mundo levanta a mão. Mas se queremos, é aberto. Mas temos que estar em Cristo. Mas eu estou, todo mundo também. Quem está em Cristo? Yeah! Todo mundo está em Cristo. Aí ele diz, a vara de si mesmo não dá fruto, né? Mas quem está na videira vai dar fruto, não é assim? Então, se nós estamos nele, frutificaremos frutos espirituais. Qual é a segunda condição? Estar nele é a primeira. Ter fé na palavra. E olha, quem tem fé na palavra pratica, porque a fé sem obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras, mas você entra pela fé na salvação e a obra é consequência. Ninguém também pode dizer sou salvo quando diz, eu criei e continua no mundo. As obras dele estão obras do maligno, está odiando do mesmo jeito, está sendo promíscuo do mesmo jeito, está roubando do mesmo jeito. Que obras são essas? Fruto de quem está em Deus? Claro que não.
Então, se nós temos fé em Deus, se nós temos fé na palavra, nós praticaremos Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, o exemplo da igreja. Perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tinham fé eles, claro, igreja nova, fervorosa, acabaram de receber o Espírito Santo, mas o que eles faziam? Praticavam, estavam sempre junto, estavam nas orações, estavam zelando pela doutrina dos apóstolos. Agora não, né? Agora é a minha teologia versus a sua teologia, a gente pode misturar uma coisa aqui, não seja preconceituoso. Por que você deixa esse de fora? Por que você faz? Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Vamos voltar à doutrina dos apóstolos. É essa. Não é a opinião desse teólogo, mas é mais ou menos assim. O que é isso, irmãos? Aonde nós estamos? Aí dizia que neste tempo toda alma tinha temor de Deus, irmão. Não era preferências de gosto de cristianismo, de igreja. É preferência desse jeito que eu gosto, é desse que eu não gosto. Que isso, irmãos? Agora, como essa igreja praticava, aí, olha, muitas maravilhas e sinais eram feitas, e muitos aceitavam a Jesus, e tudo que tinham davam, não tinha problema de pandurice ali, não é? Davam, e a igreja tinha tudo em comum, e tinha culto todo dia, e ninguém reclamava. Ô, tempo bom, né? Pena que já se foi. Que Deus nos guarde para praticar a palavra e ainda viver essa graça e as promessas de Deus para nós, igreja. E por último, para viver as promessas de Deus, nós temos que cumprir o mandato, buscando poder, né? A gente quer ver Deus operar, quer ter uma igreja quente, fervorosa, queremos tudo, mas não queremos cumprir nós o mandato de Deus, que disse: e de vós todos por todo mundo. Pregai o evangelho, testemunhai, ensinai, vivei, fazei, obrai. É cumprir o mandato. E nós devemos, para cumprir, nós já aprendemos hoje, aprendemos com certeza já muitas vezes, buscando o poder. Atos capítulo 4, 29 a 31, o texto diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Era o mundo para com os discípulos ali. E concede aos teus servos que falem com toda ousadia. Olha aí, eu quero, Senhor, cumprir o mandato. A promessa de Deus, a bênção de Deus vem para quem quer cumprir. Ele diz: Senhor, dá-nos força, porque olha lá, eles estão nos ameaçando. Mas concede que nós falemos com ousadia a tua palavra. Enquanto nós falamos com ousadia, não temendo o mal, estendas tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E enquanto eles oravam essa oração tão linda, diz o texto: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram para a vergonha da teologia que diz que não existe mais isso, que isso é uma igreja maligna, de espírito maligno, que é sei que, e tudo isso, que estão lá enchendo o mundo teológico. Agora a Bíblia, a palavra de Deus diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós não somos orgulhosos na nossa denominação, nós somos orgulhosos na verdade da palavra, não porque tenhamos orgulho, mas porque temos certeza, segurança do evangelho que nós estamos seguindo. Não se engane, professor, você é estudado. Alguém aqui, nós nos fizeram historicamente sentirmos-nos pequenos, porque vocês têm pouco, vocês não estão no mundo teológico. Mentirosos, porque desde que a teologia entrou e tomou conta no nosso meio, eu não estou desprezando o conhecimento bíblico, teológico / bíblico, mas eu sei do que eu estou falando, desta teologia miscigenada de opiniões teológicas, de frentes teológicas que estão invadindo a nossa santa igreja, tirando o poder de Deus. Mas está aí, eles pediram ousadia e disse: enquanto nós somos ousados para pregar. Aí você vai dizer: mas aquele irmão é daquela denominação, mas é ousado também, olha lá. Eles até dizem: é tal meio pentecostal. Não existe meio pentecostal. Não existe meio pentecostal. Ou é pentecostal ou não é pentecostal, ou é crente ou não é crente. Amém? Agora, escute, por favor, você está ficando irritado? Tudo bem, mas me escute, porque eu só vou falar a Bíblia. Posso repetir a Bíblia? No texto seguinte, ele diz: olha, eles ousavam pregar. Aí ele diz: Senhor, enquanto a gente dá-nos ousadia, dá-nos força para sermos ousados na pregação.
Mas enquanto nós fazemos isso, olha aí a oração dos apóstolos. Estende a mão para fazer os sinais. Estende a mão para curar, ou seja, prova que tu estás conosco, aleluia. Não é no show do púlpito, não é nas multidões entrando, não é nas músicas modernas, não é em outro espírito, mas no espírito e na verdade deste evangelho que Jesus pregou e estes apóstolos. Então vai dizer que aquele é pentecostal? Me mostre ele pedindo os sinais e as curas, me mostre por favor, me mostre por favor, tá fora da sua teologia. Então sejamos felizes, porque pela graça de Deus nós aprendemos o que no inglês chama do full gospel, o evangelho completo, aquele simples dos velhos na fé que Jesus salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele vem em breve. Se você tem este evangelho, se você tem esta fé, se você tem este testemunho na sua vida, bem-aventurado és. Não tire, não troque isso, por favor, por nada. Eu estou nos Estados Unidos, eu tenho acesso, se você ver minha biblioteca, aos livros, aos conhecimentos. Aquilo que lá chega pra gente é traduzido para o português. Não estou dizendo que não haja teólogos no Brasil, tem, com certeza, mas você sabe que a maioria, muitos dos livros são traduzidos daqui. Tendo acesso a tudo isso, eu digo como Paulo, esterco não vale nada. Quem são estes grandes mestres que querem me convencer que esta palavra é mais uma opinião? Não é a opinião, é a revelação de Deus para nós. E parte dela é o batismo no Espírito Santo, parte dela são os sinais, parte dela é a santidade, parte dela é a vinda de Jesus, a existência do céu e do inferno, tudo isso. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.